Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, nós queremos agradecer a Deus pelo nosso dia de hoje, pela quarta-feira. Glorificado seja Deus, intituladas para muito como quarta-feira de cinza. Glórias a Deus, que as pessoas passam 7 dias pulando, dançando, e hoje não come peito, não come carne, porque faz mal. Queridos, nós vemos falando nos últimos dias que a volta do Senhor se aproxima. Também falando no último dia, para que todos não sejam pegados de surpresa. Glorificado seja Deus. Podemos ver que o coronavírus já chegou no Brasil. Então, está na Bíblia as epidemias, as doenças que iriam chegar no fim. E outra coisa que nós estamos cada dia mais vendo são aquilo que a Bíblia nos diz, dos falsos cristos, dos falsos profetas, entendeu? E nós estamos vendo aí das falsas doutrinas. Nós ficamos analisando, ouvindo alguns pregadores falar, e ficamos um pouco horrorizados em saber que hoje as pessoas não dependem mais de Deus, não dependem mais do Espírito Santo. Glorificado seja Deus. O homem está se colocando no mesmo nível de Deus. Por exemplo, eu ouvi falar de uma técnica de encher igreja. Eu conheço, pela palavra de Deus, que para o homem encher igreja, precisamos do Espírito Santo de Deus. Não existe técnica, existe quando Deus derrama do seu Espírito, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Glorificado seja Deus. Vemos também aí cursos para pregadores. O homem não precisa mais se converter, o homem não precisa mais se derramar diante de Deus, para que Deus dê o dom da palavra. Ele já tem um curso, ele faz um curso, então ele não precisa ser nem crente para ser um pregador. Glorificado, exaltado seja Deus. Vimos também, tem pessoas hoje, a técnica do homem é dar o Espírito Santo para outro homem. Queridos, esta é uma das maiores aberrações, é a maior falsa doutrina que estão existindo em cima da face da terra. Por isso, meu querido, prepare que Jesus está voltando. No livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, no versículo 8 e 9, a palavra de Deus nos diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Cristo nos vivificou, estando mortos em ofensas e pecado. Se o homem continua nas ofensas do pecado, o homem não está vivificado por Deus. Primeiro passo. E ele diz no versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto vem de vós, não é dom de Deus. Então, como pode existir uma técnica para o homem encher a igreja, para as pessoas se converterem? A Bíblia diz que vem de Deus. E como eu posso criar uma técnica ou criar uma maneira de converter as pessoas que não seja pela palavra de Deus? Glorificado seja Deus. E ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não, nenhum homem pode se gloriar, nenhuma carne pode se gloriar perante o Senhor. Glorificado seja Deus. Aí eu faço uma pergunta para você: somos justos perante a Deus? Nos tornamos igual a Deus? Glorificado seja Deus. Deus derramou o poder dele de uma forma tão grande em nós, que nós já não precisamos dele. Pare e pense, irmãos. Irmão, antes de Jesus Cristo vir à terra, o homem era maldito, o homem era condenado. Glorificado seja Deus. O homem que não aceita Jesus Cristo, que não nasce de novo, a Bíblia diz que ele não entra no reino do céu. Se o homem não vai entrar no reino do céu, porque ele é um condenado. Então, para que o homem entrar no céu, ele precisa nascer de novo. Glorificado, exaltado seja Deus. Cristo foi crucificado e nos resgatou da maldição da lei. Glórias a Deus. E só podemos ser resgatados da maldição da lei quando nós acreditamos, quando nós aceitamos Jesus
Quando o Senhor nos enche da sua graça e do seu amor, glorificado seja Deus. Irmão, se nós queremos um dia entrar na Jerusalém celestial, devemos entender melhor o que é a salvação, por onde ela veio, o que significa a cruz da nossa vida. Glorificado seja Deus. Que nós, irmãos, somos salvos pela nossa própria força? Não, não é a nossa força, não é o nosso desejo. A Bíblia diz aqui que isso é dom de Deus. Glorificado seja Deus. Então, nós estamos salvos pela graça de Deus. Glorificado seja Deus. Ninguém pode se salvar sozinho, meu irmão. Porque quando o homem começa a achar que ele pode salvar o homem, a morte de Cristo se torna vã. Porque a morte de Cristo foi para salvar pecadores. Se o homem não precisa mais de Cristo para ser salvo, então a morte de Cristo se tornou vã. Glorificado seja Deus. E o Senhor diz, pela graça sois salvo, para que ninguém se glorie. Glorificado seja Deus. O homem não pode se gloriar, o homem não pode se exaltar, porque ele encontrou com Jesus Cristo. Porque o homem não encontra com Jesus. É Jesus que encontra com o homem. É Jesus que coloca no homem o seu espírito. Porque para que ele possa ser salvo. Mas muitos querem ser salvos pelas boas obras. Glória a Deus. Quantas pessoas têm pagado para ele ser salvo? Quantos estão cobrando aí para dar um lugar no céu à pessoa? Meus queridos, quantos fazem boa obra? Quantos dão a cesta básica achando que isso vai lhe dar salvação? Quantos ajudam as pessoas em troca da salvação? Isso não existe, irmãos. Não existe troca. A salvação é dom de Deus. É nos dada gratuitamente quando nós entendemos a palavra de Deus. Nós estamos resgatados, meu irmão, é pela boa obra de Cristo. Glorificado seja Deus. Essa é a verdade que muitos precisam saber. É preciso o homem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Muitas vezes o homem está indo hoje para a igreja, não é nem buscar Jesus, é buscar uma bênção. Ele pensa que ao chegar na igreja, ser seduzido por alguém, que ele já tem direito à graça de Deus, à glória de Deus, e que ele está no céu. Não, irmão. O homem tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Se o homem não nascer da água e do Espírito, o homem não entra no reino de Deus. Glorificado seja Deus. Se o homem puder salvar a si mesmo, irmão, a morte de Cristo se torna vã. Quando você acha que você pode salvar a si mesmo, quando eu achar que eu posso salvar alguém, a morte de Cristo se tornou vã. Nossa salvação da alma, eu estou falando da salvação da alma, porque a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, que o Espírito volta a Deus que o deu. O corpo volta ao pó, porque ele é pó. E a tua alma? Onde a tua alma irá passar a eternidade? Ou você não tem alma? Glorificado seja Deus. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Quem peca é a alma. O que nós precisamos é salvar a nossa alma da condenação eterna, meu irmão. A crucificação de Jesus Cristo não foi um castigo qualquer. A crucificação foi a morte maldita para os piores elementos da sua época, para as piores pessoas. Jesus assumiu toda a culpa, todo o pecado, toda a maldade dos homens. Glorificado seja Deus. Quem morre assim foi maldito, meu irmão, por Deus e pelos homens. Jesus se tornou maldito até para o seu próprio Pai. Ele se tornou maldito porque ele morreu pendurado entre o céu e a terra. Glorificado seja Deus. Isso quer dizer que maldito, meu irmão, pelos homens e por Deus. Nem os homens aceitavam a morte de cruz, nem Deus. Os romanos não aceitavam a morte de cruz. Os cidadãos romanos não morriam pendurados no madeiro. Glorificado seja Deus. Porque era a pior morte, a pior dor, o pior sofrimento era a morte de cruz. Um homem pendurado numa cruz, agonizando debaixo do sol quente, até a morte. Glorificado seja Deus. Muitos teriam que quebrar as pernas para eles poderem morrer mais ligeiro, para aumentar a dor para morrer mais ligeiro. Aleluia.
Cristo se fez maldito, por isso ele deveria morrer. Cristo por nós se fez maldito, meu irmão. Cristo se fez maldição para que nós pudéssemos tornar uma bênção, para nos dar direito de vida eterna e de salvação. Agora vem alguém dizer que tem técnica para salvar? Glorificado seja Deus. Irmãos, acorda para a vida. Jesus está voltando. Está em Mateus 24, os falsos cristos, os falsos profetas, as falsas doutrinas, os falsos pregadores. Glorificado seja Deus. Acredite, Jesus está voltando. Aleluia. Ele assumiu esta maldição para nos livrar da maldição eterna. Porque se Jesus não morre pendurado no madeiro, nós éramos malditos para sempre, irmão. Cristo não foi crucificado pelo seu pecado. Ele não tinha pecado. Ele foi o único que nasceu de mulher e não tinha pecado. Jesus assumiu o nosso pecado. O pecado que ele morreu não foi pelo dele, foi pelo meu, foi pelo teu pecado. Glorificado, Jesus. Cristo está pendurado na cruz, meu irmão, por causa do ofício dele. Ele veio para ser mediador entre Deus e os homens. Glorificado seja Deus. E sangue de bode e de carneiro não poderia apagar os pecados. Cristo morreu, irmão, voluntariamente. Aceitou o seu destino por mim e por você. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Ele veio para esta terra, irmão, realizar este sacrifício da cruz. Jesus veio sabendo que ele ia morrer pendurado no madeiro. Não foi última hora, como eu disse ontem. Não foi ninguém que matou Jesus. Quem matou Jesus foi os nossos pecados. Foi a nossa culpa, foi as nossas transgressões, foi as nossas maldades, foi as nossas malícias, foi as nossas mazelas que mataram Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Foi o homem que matou Jesus. Foi o meu pecado, foi o teu pecado. Se conscientize isso. Glorificado seja Deus. A cruz não é uma brincadeira. Jesus não veio para ser um herói. Ele não morreu na cruz para ser um herói. Ele não morreu na cruz para ser conhecido. Ele morreu na cruz para salvar pecadores. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Seu destino foi esse, meu irmão. Os profetas já falavam. Nos Salmos já fala sobre isso. No Salmo 22, no 35 e no 69. Mostra como Jesus iria morrer. Glorificado seja Deus. Estes salmos, meu irmão, já profetizaram sobre a morte de Cristo na cruz. Jesus deveria morrer assim para nos salvar. Tenha consciência que para que Jesus morreu. Tenha consciência do que é o Evangelho. Se você quer ter o direito de vida eterna, se você um dia quiser gozar da glória de Deus, tenha consciência. Glorificado seja Deus. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Devemos lembrar disso, irmãos, amigos. Não abandone a cruz. Procure um evangelho que prega a mensagem da cruz. Procure um evangelho que te mostre a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vemos que os homens hoje, eles vivem na igreja, mas eles não conhecem a verdade. Glorificado seja Deus. Hoje, arrumaram um Cristo de fantasia, um Cristo bonzinho, um Cristo que anda com saco cheio de bênção para dar às pessoas. Mas Jesus veio a este mundo para te dar a vida eterna, para te dar direito de entrar na glória dele. Glorificado, exaltado seja Deus. Se conscientize disso. Glórias a Deus. Aleluia. A cruz é o único lugar onde podemos obter o perdão. Se você não chegar até a cruz, se você não se arrepender dos seus pecados, glorificado, exaltado seja Deus, você jamais pode nascer de novo. E a Bíblia diz que quem não nasce de novo não entra no reino de Deus. Para que você entre no reino de Deus um dia, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da palavra de Deus. Glorificado, exaltado seja Deus. Quando nós queremos sentir a presença, meu irmão, do Senhor Jesus Cristo, vai até a cruz. Se prostre diante da cruz. Glorificado seja Deus. Que você vai sentir a presença de Deus.
A Bíblia não manda nem nós sentir. A Bíblia manda nós ter fé. Agora é um sentir de Deus. Sentir de Deus. Sentir de Deus aquilo. Irmão, a Bíblia manda crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. O Evangelho não é para nós sentir, é para nós crer, é para nós viver, é para nós obedecer a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho, glorificado, não sentir. Glórias a Deus, aleluia, glorificado seja o nome de Jesus, aleluia. Milhares de pessoas não gostam de ouvir a mensagem da cruz, não. Porque a mensagem da cruz, ela fala a verdade. Ela não fala o que você quer ouvir. Ela fala o que você precisa ouvir. Jesus não morreu para você ouvir o que você gosta, não, nem pelas suas opiniões. Ele morreu para te dar vida eterna. Glórias a Deus. Porque se Jesus ouvisse as nossas opiniões, era uma coisa. Eu que tenho que ouvir o que a palavra de Deus me mostra. Glorificado seja Deus. E a mensagem da cruz fala a verdade. A mensagem da cruz, meu irmão, é onde que nos mostra a remissão completa dos nossos pecados. Glorificado seja Deus. Aleluia. Quem não prega, ou quem não gosta de ouvir a mensagem da cruz mesmo, não pode estar servindo o Evangelho da verdade. Porque para nós andar na verdade, nós temos que saber que existe uma cruz onde o inocente derramou o seu sangue carmesim para que eu tenha direito de vida e de vida eterna. Glorificado seja Deus. As pessoas, irmão, podem visitar espetáculos teatrais intitulados A Paixão de Cristo, mas o que elas fazem é observar aquilo ali. Nós vamos começar agora a época onde pessoas se fantasiam de Cristo, onde pessoas se penduram numa cruz. Aquilo é apenas um espetáculo, uma peça de teatro, meu irmão, para mostrar o quê? Como foi o sofrimento de Jesus Cristo ali na cruz? Será que verdadeiramente esses espetáculos mostram o sofrimento de Cristo? Ou é mais apenas um espetáculo ou um filme que não pode mostrar nada? Não pode mostrar nada. Porque a única coisa que eles podem mostrar é externamente. Glorificado seja Deus. Será que está naquela pessoa que está fazendo aquele espetáculo? Sabes, o verdadeiro sofrimento de Jesus, o sofrimento do Filho de Deus, será que ele pode, pelo menos, imaginar na sua mente? Glorificado, exaltado seja Deus. O sofrimento. Será que eles podem filmar ou imitar as dores infernais que Cristo sofreu? Glorificado seja Deus. Será, meu querido? Irmãos, nós temos que sofrer, sentir aquilo que Cristo sentiu. Porque quando você vai assistir um teatro, é um teatro. Você pode se emocionar, mas você tem que sentir na pele que aquilo foi por você. Que o sofrimento de Cristo foi por você. Nós não podemos medir as dores infernais que Cristo sofreu na pele, quanto mais na alma. O sentimento que ele tinha dentro dele. Glorificado seja Deus. Aleluia. Será que nós podemos analisar que ele foi desamparado por todos? Até pelo próprio Deus o desamparou? Será que esse teatro nos mostra isso? Você já sentiu a dor do desamparo? Você já sentiu sozinho? Sem ter alguém? Principalmente apenas para você conversar? E Cristo sofreu o desamparo dos que mais ele amava. Ele sofreu o desamparo dos seus discípulos, da sua família, do próprio Deus que o desamparou. Glorificado, exaltado
seja o nome de Jesus. O filme pode conter imagens duras e fortes. Agora só mostra um sofrimento físico de Cristo, nada mais. Será que nós podemos filmar o sentimento interno de Jesus Cristo? Glórias a Deus. Irmãos, a cena da cruz é para nós sentir, para nós ter vergonha dos nossos pecados, saber que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nós continuamos praticando o pecado, nós continuamos desobedecendo a Deus, nós continuamos repudiando os nossos irmãos, nós continuamos perdendo o amor um por outro. E sabia que aquele sentimento foi por mim, eu tenho que sofrer na minha carne, para que eu possa me corrigir. Glorificado, exaltado seja Deus. É muito fácil ver o sofrimento de Jesus Cristo numa poltrona confortável. É muito fácil você sentir na sala da sua casa para ver o sofrimento de Jesus Cristo. Agora, será que você vive o sofrimento de Cristo? Será que o sofrimento de Cristo tem feito algum efeito na tua vida? Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Pense nisso. Será que naquele momento que seria um sofrimento externo, você analisa, isto foi por mim? Glorificado, exaltado seja Deus. Precisamos, irmãos, conhecer o verdadeiro Cristo da cruz. Precisamos conhecer o Cristo que deu a vida por mim e por você. O Cristo que te diz, filho meu, dai-me o teu coração. Glorificado seja Deus. O Cristo que te convida para um dia você entrar na glória dele. Mas você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa se converter e não convencer que o Evangelho é alguma coisa. Glorificado seja Deus. Você precisa aceitar Jesus, não ser seduzido por aquilo que te oferece. Glorificado seja Deus. Jesus diz na sua palavra: quem crê em mim passará da morte para a vida. Essa é uma promessa de Jesus. Você crê em Jesus? Então você vai passar da morte para a vida. Glorificado, exaltado seja Deus. Se você crê em Jesus, meu irmão, há rios de água viva fluirão dentro de você para a vida eterna. Aprenda a adorar um Deus vivo. Glórias a Deus. Um Deus que te convida para que você ande na presença dele e ser perfeito. Glórias a Deus. Não podemos ser 100%, mas podemos vencer. Lembre-se você que Jesus Cristo está voltando para buscar um povo escolhido. Não é para buscar uma denominação. Não é para buscar uma pessoa. Ele vem buscar aqueles que escolheu, aqueles que viveram na verdade, aqueles que conheceram a verdade, aqueles que foram libertos pela verdade. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Que você possa, irmão, pensar direitinho. Será que eu mereço sentar numa poltrona confortável para ver o sofrimento de Cristo e não viver o sofrimento de Cristo? E não saber que aquele sofrimento foi por mim para me dar o direito de vida eterna? Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Pense nisso, meu querido. Pense nisso. O que nós merecemos é uma poltrona confortável, ou merecemos, irmão, encarnar em nós o verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, não o Evangelho de técnica. Jesus não é técnica, Jesus é o Salvador da humanidade. Se você vê aqueles que não pregam a verdade, que não pregam a mensagem da cruz, da palavra de Deus, não acredite, irmão. O próprio Jesus diz, olha, se disser que Cristo está ali, não vá.
Cristo está no teu coração, na tua vida, quando você abre esse coração para Ele. Glorificado seja Deus. Que Deus em Cristo possa te ajudar a você entender o Evangelho. Leia a palavra de Deus para você entender o verdadeiro sentido da salvação. Glorificado, exaltado seja Deus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Que Deus em Cristo possa nos fortalecer. Tenha um dia de paz, de bênção e de misericórdia na tua vida. Que a mão do Senhor possa te guiar nesse dia. E que o Espírito Santo de Deus possa abrir a tua mente para que você entenda o verdadeiro Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. A paz do Senhor esteja no teu coração, em nome de Jesus.